Olá, nós somos o Pedro Dutra e o Fernando Matos, e esse é o nosso projeto final de Reinforcement Learning. O tema que a gente escolheu foi aplicar o Q-Learning tabular ao dilema do prisioneiro iterado. E a pergunta principal que a gente quer responder é se um agente simples com poucos estados consegue aprender estratégias diferentes dependendo do adversário. O dilema do prisioneiro é um problema clássico da teoria dos jogos. Em uma rodada única, trair é individualmente vantajoso, porque se outro jogador coopera, quem trai recebe a maior recompensa. Mas no jogo iterado, a decisão muda de natureza, porque como os mesmos jogadores interagem repetidamente, a ação atual pode alterar a reação futura do adversário. Então o agente não deve olhar apenas para a recompensa imediata. Ele precisa aprender quando vale explorar o outro jogador e quando vale sustentar a cooperação para evitar punições futuras. Esse trade-off entre ganho imediato e consequência futura é o motivo de a gente estar utilizando o Reinforcement Learning. O objetivo foi treinar um agente de Q-Learning tabular contra diferentes oponentes fixos e verificar se a política aprendida muda conforme a estratégia do adversário. A métrica principal que a gente utilizou é o placar acumulado em um episódio de 150 rodadas, ou seja, a recompensa final é a soma dos rewards recebidos ao longo do episódio. A hipótese era que, mesmo com estado simples, o agente aprenderia comportamentos diferentes contra oponentes cooperativos, punitivos, aleatórios ou não reativos. Então a pergunta central é: ele consegue adaptar sua política ao tipo de adversário? O nosso ambiente foi modelado como um MDP discreto. A cada rodada, o agente escolhe entre cooperar, que a gente chama de C, ou trair, que a gente chama de T. O oponente responde seguindo uma estratégia fixa, e os dois recebem recompensas, tanto o oponente quanto o nosso agente. A matriz é a clássica do dilema do prisioneiro. Cooperação mútua dá 3 pontos para cada um. Se um trai e o outro coopera, quem trai recebe 5 e quem coopera recebe 0. E se ambos traem, ambos recebem 1. Os estados representam apenas o resultado da rodada anterior. E as possibilidades são início, cooperar e trair, trair e cooperar e trair e trair. Isso deixa o problema pequeno e interpretável, com apenas 5 estados. A consequência é que a política é estacionária. Ela depende do último resultado observado, não de quantas rodadas faltam. Essa foi uma escolha intencional de escopo para manter o Q-Learning tabular adequado ao problema. O agente usa Q-Learning tabular como política Epsilon Greedy. Como existem 5 estados e 2 ações, a Key-Table tem dimensão 5 por 2, ou seja, só 10 valores a aprender. A utilização do Q-Learning ajusta o valor de uma ação usando a recompensa imediata e o melhor valor esperado no próximo estado. O alfa controla a taxa de aprendizado, enquanto o gama controla o peso da recompensa futura. O epsilon, em contraparte, controla a exploração. No começo, o epsilon ele é alto, então o agente explora bastante. Depois ele decai e o agente passa a escolher mais vezes a melhor ação estimada. O gama usado foi 0,95, justamente porque no dilema iterado as consequências futuras elas são importantes. O agente ele foi treinado separadamente contra 6 oponentes fixos. Eles cobrem 6 comportamentos diferentes. Então, o Always Cooperate, ele sempre vai cooperar. O Always Defect, ele sempre trai. O Tit for That começa cooperando e depois copia a ação anterior do agente. O Random escolhe aleatoriamente a ação que vai tomar. O Green Trigger coopera até sofrer uma traição e depois trai para sempre. E o Pavlov, ele repete a ação enquanto o resultado foi bom e troca quando foi ruim. Para cada oponente foram usados 5.000 episódios de treino, 300 episódios de avaliação e 10 seeds independentes. A avaliação final ela foi gulosa, sem exploração, para medir a política aprendida e não o comportamento exploratório do treino. Agora então, falando um pouco da evolução do aprendizado, cada ponto aqui vai representar um episódio de 150 rodadas, suavizado por uma média móvel. Como o treino ainda usa o Epsilon Greedy, a curva mistura aprendizado e exploração. Portanto, ele não é só um desempenho final da política gulosa aqui. Então, a tendência, como a gente pode ver ao longo do gráfico, é uma melhora. Então, principalmente na curva azul, a gente consegue ver que ela aumenta ao longo dos treinamentos, ao longo dos episódios até os 5.000. E a gente consegue perceber que contra oponentes exploráveis, como Always Cooperate, o agente converge para recompensas mais altas.
Contra oponentes punitivos, ele favorece a cooperação, então ele fica numa recompensa ali em torno de 450 acumulada. E contra o random a trajetória é mais estável, porque o adversário não segue um padrão. Então é o que mais tem oscilação, como vocês vão ver mais para frente. Bom, aqui estão os resultados finais da avaliação gulosa. Então a gente plotou um gráfico. Em azul a gente tem a pontuação acumulada do nosso agente, em laranja do oponente. Então, contra a Always Cooperate a gente pode ver que ele faz 750 pontos, simplesmente porque são 150 rodadas, ele sempre trai, então ele recebe 5 pontos por rodada. O placar menor é o de Always Effect, porque ambos traem. Então o oponente e o agente vão sempre receber 1 ponto só por rodada. Contra o Tit for Tat e o Green Trigger, que são agentes punitivos da traição, o nosso agente ele preserva a cooperação mútua e chega a 450 pontos, ficando empatado com os oponentes. Contra o Pavlov, o agente chega a 450 pontos, enquanto o oponente fica só com 75, mostrando que tem uma vantagem estratégica clara. Então o agente explora o oponente. E contra o Random, o resultado médio é de 430,9, com maior desvio, porque o oponente é aleatório e, no geral, os números são coerentes com a estratégia e mostra que o agente ele consegue se sobressair bem contra os adversários. Ele nunca fica abaixo deles. Bom, agora mostrando as políticas aprendidas em comparação com baselines. A gente tem um gráfico aqui que em cima ele mostra o que o agente fez e embaixo o oponente. Então, se está vermelho, significa que houve traição, se está verde, cooperação. Aqui a gente limitou para 50 rodadas só, porque 150 fica muito grande. E no lado direito a gente consegue ver o placar final. Então, mostra simplesmente o que acontecia. Então, o agente ele preserva trair contra Always Cooperate, então ele fica com um placar final de 75. Contra Always Defect, ambos traem. O Random, a gente pode ver que mesmo sendo aleatório, o agente preserva por mais traição, então ele sempre trai aqui. E Tit for Tat e Green Trigger, que são oponentes que punem traição, principalmente o Green Trigger, que se você trair ambos, ele só vai trair depois da traição. Ele preserva assim, a cooperação, porque no final a pontuação acumulada fica maior do que se ambos traírem, como a gente pode ver com o Always Effect. E o Pavlov ele explora bem a dinâmica alternada do oponente, que explica por que o agente pontua mais. Então, o agente sempre pontua quando o oponente coopera e também pontua quando ambos traem, enquanto o oponente ele não vai pontuar quando ele coopera. E por isso é o que tem maior diferença entre a pontuação do agente e a pontuação do oponente. Aqui a gente já tem um mapa, né, de frequência com que a ação de trair foi escolhida. Então a gente tem todos os cenários para todos os oponentes. E o ponto principal é que o agente não aprendeu uma única regra para todos os adversários. Então, contra oponentes exploráveis ou não reativos, a política tende a mais para traição. E contra estratégias que punem traições futuras, como o Green Trigger ou o Tit for Tat, o agente ele preserva a cooperação. Então, isso é bem legal de se observar, principalmente aqui na matriz. Bom, aqui é basicamente o que já foi falado antes. Aqui a gente vai comparar os próprios oponentes contra eles mesmos e o agente. A gente pode observar que o agente ele fica com um rank melhor quase em todos. É só no random que não, simplesmente porque o random ele não dá para prever. E o que fica melhor contra o random é o Always Defect, porque o agente às vezes ele tende a cooperar contra o random e acaba prejudicando o reward dele. Mas é possível perceber que o agente então ele não aprendeu uma única regra, ele adotou a política e conseguiu ficar num rank bom comparado aos outros adversários. Por fim, avaliamos a robustez com um sweep de hiperparâmetros. O resultado mais importante foi o efeito do gama. Quando o gama ele é reduzido, o desempenho cai contra oponentes que exigem considerar consequências futuras, como o Green Trigger e o Tit for Tat. Isso confirma que no dilema do prisioneiro iterado, valorizar recompensas futuras é essencial. A principal limitação é a representação de estado. O agente observa só a rodada anterior, então ele não tem uma memória grande do que aconteceu fora a rodada anterior. E ele por não representar esse histórico longo, e ele não sabe também quantas rodadas faltam para acabar. Porque contra o Green Trigger, por exemplo, ele poderia trair na última rodada, que ele ganharia já a maior recompensa, e o oponente não poderia trair mais porque era a última rodada. Por isso ele não aprende estratégias específicas, mas é possível, como a gente viu, que o agente ele desempenhou bem
e ficou acima dos seus oponentes e a política funcionou muito bem, de acordo com o esperado.